Olá, amados, graça e paz. Muitos não entendem de que quando Deus, a palavra diz sobre a matança dos inocentes, né? Crianças que foram derramados o seu sangue por conta da maledicência daquele rei aonde estava sendo induzido pelo próprio maligno, querendo destruir a semente. Destruir antes da hora, né? Porque o menino nos nasceu, um conselheiro, o príncipe da paz, e ainda não era o momento, onde muitos não compreendem quando alguns, como o joio é lançado no fogo eterno, mas alguns, da qual estão como trigo, estão sendo recolhidos pelo próprio Deus, né? Onde a Bíblia diz que melhor uma criança que não venha a nascer e conhecer toda a malignidade que há debaixo do sol, onde ele nos ensina também que a criança ela deve ser trabalhada, porque ela já nasce com o pecado de Adão. Jesus, ele quando diz que os pequeninos a eles era o reino dos céus, ele estava nos referindo à pequena estatura, né, daqueles que alcançam uma estatura mediana, que não tem arrogância, assim porque as crianças estavam o seguindo, e assim aquele que o segue, deles é o reino dos céus, né, aqueles que perseveram buscando, porque até mesmo uma criança ela já nasce desobediente, ela nasce, uma criança quando ganha um presente, ela é egoísta, ela não quer compartilhar com o seu próximo. Existe algo nas crianças que tem que ser trabalhado, né? Ela já nasce segundo a carne, é o próprio pecado, né? Por isso temos que admoestar os filhos, segundo a doutrina do Senhor, para que os seus dias vão bens e longos, assim como a palavra nos ensina um menino nos caminhos que deve andar, aonde até velho ele sabe que tem que buscar no Senhor, mas sabemos que tem que ser constante, né? Tem que ensinar a ele a perseverar dia após dia, do qual as boas obras com a fé andam lado a lado. E isso só é possível segundo o Espírito Santo, né? Tem que ser cheia do Espírito, tem que buscar a presença do Senhor, assim como os pais não podem causar ira aos seus filhos, porque se os filhos são admoestados segundo a doutrina do Senhor e o pai não o segue, não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos, aonde Jesus disse que de agora em diante numa casa onde tiver 5 é 3 contra 2, 2 contra 3, é o amor no mundo agonizante, porque quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento, porque embora nós temos paz interior, mas nós contemplamos aqueles que estão com a sua alma rumo à condenação. Nós anunciamos a verdade para que eles venham a abrir os seus olhos, que o pecado lhe causa cegueira e embrutecimento do coração, mas muitos resistem à palavra, não querem ouvir e a rejeitam, porque o Deus desta era perversa, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não venha a vir a revelação de Deus, a imagem e a glória do Deus vivo, que é revelada do princípio ao fim, segundo a fé, segundo o Evangelho, segundo Cristo ungido na antiga aliança, e Jesus, o Filho do homem, concebido pelo Espírito Santo, gerado da sombra do Onipotente, no ventre da Virgem pecadora, da qual o seu sangue não se contaminou. Ele é o sangue carmesim, do qual a própria palavra, o verbo salpicado do sangue carmesim, aonde o seu espírito está pronto e preparado para toda boa obra, e a ele seja toda honra e toda glória, porque ele é aquele que tudo opera, ele é aquele que convence o mundo do seu pecado através do Espírito Santo, que comunica o pneuma, o fôlego de vida de todo ser que respira,
do juízo, né? Porque ele disse, não me vereis mais, eu vou para o Pai, aonde todo aquele que será cobrado a todos os povos, línguas e nações, segundo as obras, da qual ninguém produz essas boas obras, se não for por ele, né? Somente através dele, mas é necessário que sejamos seus imitadores. A obra que salva é dele. Assim, quando ele disse ali aqueles que estavam na cruz ali, um do seu lado esquerdo e outro da direita, enquanto aquele ali que estava à direita dizia ao que estava à esquerda o zombando, o importunando, e ele disse ao que estava à direita, disse a ele, esse não fez nada por merecer, né, que ele estava no meio, na retidão, mas era necessário ele perder a sua vida por amor de muitos que estão sendo uma condenação, do qual ele veio salvar e não condenar, da qual ele diz, pela própria lei de Moisés, vós já estáis condenados, porque a lei comprova que todo homem está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Mas ali aquele bandido que estava exortando o outro e crendo nele, foi-lhe justificado. Ele disse, lembra de mim quando estiveres no paraíso, e ele disse, na verdade hoje ainda estaremos no paraíso. Ele o justificou porque ele creu, e assim todo aquele que chegar a ele com fé, o confessando de boca, mas crendo de coração, mantendo um coração puro, reto, o espírito inabalável, dia após dia, porque se retroceder ele não tem prazer nestes. Assim ele nos ensina e nos confirma a sua sã palavra, a sã teologia de Cristo, da qual não anunciamos naquilo que nos é próprio, mas anunciamos aquilo que é do alto, sem hipocrisia, sem interesse. De graça recebeis, de graça ofertastes, assim nos diz o Senhor, e nós ofertamos segundo aquele que é fiel e permanecemos segundo o amor, porque ele é fiel e nada está fora das suas mãos e dos seus controles. Tudo está sobre o seu controle. A porta que ele abre ninguém fecha, mas a que ele fecha também ninguém há de abrir. Assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.